Olá, alunos concluintes da Rede Municipal de Ensino de Currais Novos. Bem, estamos aqui para trabalhar o projeto municipal de valorização da aprendizagem. Eu sou Maria José, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para ficarmos juntos durante 3 aulas, certo? Nós hoje vamos iniciar com um gênero chamado editorial. Bem, como vocês já viram em outras aulas, o gênero editorial ele faz parte dos gêneros jornalísticos, certo? Ele faz parte da mídia jornalística. Como vocês já estudaram nas aulas passadas, o gênero notícia, e sabemos que o gênero notícia é um dos mais importantes do gênero jornalístico. Ele que caminha os outros gêneros, ele que dá a abertura para os demais gêneros acontecer diante desse veículo, ok? Bem, nós sabemos que o gênero editorial, ele está dentro dos gêneros midiáticos. Então, nós vamos trabalhar as habilidades da BNCC, analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do relatar, tais como notícias, pirâmide invertida, impresso vezes blocos noticiosos, hipertextuais e hipermediáticos no digital, que também pode contar com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio, etc. Da ordem do argumentar, tais como artigo de opinião e editorial, contextualização, defesa da tese, opinião e uso de argumentos e das entrevistas, apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura, pergunta e resposta. Ou seja, a gente vai enfatizar aqui o editorial, certo? Na outra habilidade, nós vamos reconhecer o efeito de sentido e o poder de persuasão sobre o leitor, de acordo com a linguagem utilizada, seja ela verbal ou não verbal. Ainda, de acordo com as habilidades da BNCC, iremos analisar, planejar e produzir textos jornalísticos, considerando os diferentes suportes, objetivos, público-alvo e circulação, tendo em vista o público leitor. A última habilidade, em relação a esse gênero, nós vamos analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos. Bem, aqui são as habilidades que nós vamos trabalhar, certo? Durante durante essa aula que fala sobre editorial, ou durante as aulas que falarem sobre editoriais. O objetivo do conhecimento. O que é que vai ser trabalhado? Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e prática da cultura digital. Editorial. Contexto de produção e de circulação. A finalidade: conhecer o contexto de produção, circulação e recepção de editoriais, identificar as relações entre o gênero editorial e o campo jornalístico, reconhecendo a informação como mercadoria fundamental neste campo de atuação. Bem, para iniciarmos, falar mesmo do texto, do gênero editorial, eu gostaria de saber se vocês já tiveram contato com algum editorial. E o que é um editorial? Onde é que eu encontro esse editorial? A gente sabe que o editorial, como a gente sabe que ele é um gênero jornalístico, ele se encontra, além do jornal, ele também se encontra em revistas. Então, a gente vai vendo durante as aulas, certo? Muita coisa sobre este gênero. Então, aqui nós temos um editorial, é um artigo que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Exemplo: jornal, jornal online, revista, rádio, televisão, cinema, agência de notícia, sindicato, syndicate, podcast, grande mídia, mídia alternativa e mídia. Esse edital, ele se encontra no jornal, não só no jornal, como nessas outras modalidades.
Bem, como a gente fala sobre o editorial, no jornal, geralmente ele vem no meio do jornal, na parte de opinião, certo? Quando você abre o jornal, geralmente ele vem lá. Já nas revistas, ele vem logo no início. Por exemplo, a revista Veja, ele fala muito sobre a capa da revista, aquela imagem que vem na capa, então ele vai falar sobre este assunto, certo? E a gente sabe que ele é de opinião, ele também é argumentativo, certo? Mas ele se diferencia do artigo de opinião. Ele é parecido, mas tem suas diferenças. Mais na frente nós iremos ver essas diferenças, certo? Aqui nós temos a estrutura de um editorial. Como eu falei, ele é muito parecido com o artigo de opinião, na sua estrutura. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, só que com suas peculiaridades. Por exemplo, a introdução é a apresentação do tema para situar o leitor, como em todos, né? Nós temos essa parte. O desenvolvimento é onde está a problematização. Como está a situação a partir das informações que motivaram o editorial. E ainda, dentro do desenvolvimento, temos os dados para ilustração, para ilustrar a situação. E ainda, dentro do desenvolvimento, também os argumentos de autoridades, que são aqueles onde são citados, por exemplo, o nome não das pessoas, mas do grupo que está escrevendo o editorial, certo? Porque o que diferencia o artigo de opinião do editorial é isso. O artigo de opinião, quem escreve é um jornalista e o articulista, né, que assina. E o editorial é diferente. Ele é escrito no nome de um grupo, né? No nome, por exemplo, vamos que a revista Veja, ela quer falar sobre um determinado assunto. A revista Veja, não a pessoa, uma só pessoa, um grupo daquela empresa. Então, eles vão falar, defender ou colocar sua opinião lá sobre o assunto que o grupo está querendo falar. O editor-chefe, que é a pessoa que escreve o editorial, ele vai escrever, né? Ele vai se reunir com os outros que fazem parte daquela parte jornalística ali, ou de onde for. Se for do jornal, é do jornal. Se for da revista. E vai ouvir o que eles têm a dizer. E não a opinião dele que vai prevalecer, e sim do grupo. Mesmo que ele seja contra o que está falando ali, aquele assunto do grupo. Mas ele tem que ser impessoal. Ele não tem que dar a opinião dele, e sim do grupo, certo? Que está colocando sua opinião, querendo convencer as pessoas que vão ler este editorial que a sua opinião está, de fato, correta. É aquilo que eles querem, né? Eles querem persuadir, certo? Quem está lendo o editorial. E a sua conclusão é um posicionamento do veículo de informação de modo objetivo e sem moralismo. Então, sempre quem vai ter a voz no editorial é o veículo que está informando aquilo ali. Por exemplo, se for um jornal, é o jornal. O jornal, por exemplo, a notícia. Então, ele vai escrever sobre um assunto que ele achar que é relevante para a sociedade. Não é qualquer assunto que vai virar um editorial. Eles procuram assuntos atuais, né, que esteja realmente na sociedade, e eles vão dar o ponto de vista deles, vão tentar convencer o seu leitor, certo? E muitas vezes ele não é assinado, às vezes ele já vem dentro do próprio texto dizendo quem está escrevendo, ou quem está também, pode também ser oral, né? Quem está conduzindo aquele texto, certo? Nós sabemos também que o gênero midiático jornalístico e suas características são o quê? São várias, mas nós estamos falando aqui do editorial.
que é um gênero, né, textual, que se situa no campo de atuação jornalístico, midiático, circulando tanto em jornais quanto em revistas, impressas ou digitais, que eu já falei. Né? Agora, com o avanço tecnológico, a gente não encontra só os editoriais em jornais impressos, mas online, tá? Você vai lá no jornal, você clica lá, você já encontra. A gente sabe que é de uma forma também diferenciada, você vai encontrar. Por exemplo, se for uma revista que fala só de um determinado assunto, o editorial ele vai ser como enfoque, como dando parte daquilo que vai acontecer, como fosse umas dicas. É como, por exemplo, também no jornal, também acontece isso. Por exemplo, quando você vai assistir um jornal, acontece essas chamadas. Logo no início do jornal, o jornalista dá boa noite, boa tarde, e ele diz o que é que vai ser dado, as notícias que vão ser dadas naquele momento, ou seja, para começar o jornal. Então, isso aí também são formas de editoriais, certo? Como o editorial é construído? Como texto opinativo é construído com base em um ponto de vista sustentado por argumentos. Embora escrito por um indivíduo, não expressa uma opinião particular, mas a opinião de um grupo, refletindo a ideologia da maioria das pessoas que compõem a equipe de jornal, de revista, por isso raramente vem assinado. Seu estudo envolve também o estudo da argumentação, dos movimentos argumentativos, das estratégias argumentativas, dos tipos de argumentos, sustentação, refutação e negociação. A gente sabe, né, que eles usam, né, tudo isso para fazer o seu editorial. Muitas vezes, quando o editorial ele fala de um tema muito polêmico, ele volta a citar aquele mesmo tema, se defendendo, dando seu ponto de vista de outra forma. Mas ele está lá, ele que tem a voz para falar, e não o jornalista em si, mas o grupo, como foi dito. Os argumentos e a opinião precisam ser encadeados de modo que o leitor consiga acompanhar o movimento tomado pelo enunciador, percebendo o sentido por ele pretendido. É necessário, portanto, organizar os argumentos e estabelecer as conexões que encaminharão para o desfecho idealizado. Fatores de coesão. Então, gente, a gente sabe que todo texto ele tem os seus fatores de coesão. Ele tem a sua forma de organizar o seu texto para ficar um texto mais bonito, né? Mais apresentável. Então, nós também no editorial também usamos, né, esses fatores, que é a coesão, a coerência. A gente sabe que um texto coeso, né, ele tem que ter os conectivos para dar uma sustentabilidade, né, aquele texto tem que ser coerente, porque ele não vai sair, ele não pode sair mudar de assunto do que ele está falando para falar de outro assunto, certo? Então, fatores de coesão textual, os operadores argumentativos em editoriais. Reconhecer os conectivos e os advérbios como operadores argumentativos responsáveis pelo encadeamento de enunciados em textos argumentativos e editoriais e distinguir a relação de sentido que estabelecem, reconhecendo seu papel na progressão temática. Então, nós vamos ver, né, aqui um quadro onde nós temos isso aqui, em breve. Aqui eu fiz uma síntese, certo, sobre esse assunto. Operadores argumentativos. O papel dos conectivos além de ligar os enunciados, estabelecer relações de sentido entre as partes que compõem o texto. São chamados operadores argumentativos, porque agem em função da argumentação construída ao longo do texto, orientando para as conclusões pretendidas pelo autor. Dessa forma, são importantes porque ajudam a construir o sentido do texto. São exemplos de conectivos com função de operadores argumentativos, por exemplo, pois, por isso mesmo, mas, também, apesar de, já, não e etc. Então, eu coloquei outros para vocês terem conhecimento quando vocês se depararem com esse texto, certo? Principais elementos linguísticos presentes no editorial.
Na língua portuguesa, há elementos linguísticos responsáveis por esse encadeamento de sentido, entre eles os advérbios e as conjunções. Então, é muito importante que você observe que no editorial a presença dos advérbios e das conjunções existem, certo? E elas não são colocadas por acaso, e sim porque o texto pede esses conectores. Então, conectores ou articuladores do discurso. Conectores ou articuladores do discurso são palavras ou expressões que ligam frases e orações, possibilitando a construção de uma sequência de ideias. Então, ele serve para isso, para construir aquela ideia. Por exemplo, se eu estou falando, se eu estou iniciando, eu tenho que saber que conector eu vou usar. Se eu estou na introdução, se eu vou, por exemplo, falar uma oração que precisa, ela é afirmativa, eu tenho que saber que conector eu vou usar, se ela é negativa. Então, eu tenho que saber sobre isso. E também na conclusão, que conectores eu vou utilizar, que conjunção eu vou utilizar para concluir aquele meu texto, certo? Aqui nós temos essa síntese bem detalhada, que nós temos o operador e a função dele, certo? Nós temos aqui, se você pegar o editorial e for fazer uma análise, é lógico que você não pega todos esses aqui, mas tem alguns presentes. O operador, por exemplo, mesmo, até mesmo, inclusive, qual é a função? Organiza a hierarquia dos elementos numa escala, assinalando o argumento mais forte para uma conclusão. Esse operador ao menos, pelo menos, no mínimo, eles introduzem dando argumento, deixando subentendida a presença de uma escala com outros argumentos mais fortes. Então, veja a importância, não é, do uso dos advérbios e das conjunções, certo? Ou locuções conjuntivas na organização desse texto. Então, nós temos aqui, portanto, o operador, portanto, logo, por conseguinte, pois, em decorrência, consequentemente. O que é que eles introduzem? O que é que essas conjunções, né, que esses conectivos argumentativos, eles introduzem? Eles introduzem uma conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Então, quando eu vou concluir, eu tenho que lembrar desses interlocutores aí, por que eu vou usar o portanto, né? Eu já estou terminando, então eu vou usar portanto. Eu posso usar portanto no início? Não, eu não posso, porque ele está dizendo aqui, é de conclusão. Agora, se eu for concluir uma ideia, mesmo que não esteja lá no final, tudo bem, eu posso até colocar, certo? Que eu estou concluindo aquela ideia. Não quer dizer que eu estou concluindo o texto. Nós temos também o operador, que ou, então, quer, seja. Aí, o que eles introduzem? Argumentos alternativos que conduzem a conclusões diferentes ou opostas. Aqui nós temos outras conjunções, né? Que são quando você diz assim, ou, as alternativas, certo? Você pode, todas essas aqui são alternativas, que você pode usar em seu texto. E eles são muito importantes porque para você não ficar repetindo a mesma palavra, aí você vai lá, procura um conector para colocar naquele lugar, certo? Temos outros aqui, mais que, menos que, tão como. Qual é a função? Estabelecer relações entre elementos com vista a uma dada conclusão. Então, nós temos aqui mais outro, né? Que é o porquê, que, já que, pois. Isso aqui é a explicação. Quando você vai dar a explicação, então você usa esses conectores aqui, dentro do editorial. Não só dentro do editorial, como em outros gêneros, certo? Como o próprio artigo de opinião, também você pode usar essas conjunções. Temos também mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que, apesar de que. Então, eles contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Aqui são, né, as conjunções, né, adversativas.
Você espera uma coisa, é outra. Então, mas elas são adversativas. Então, quando você quer dizer alguma coisa contrária, que você usa essas conjunções. Um pouco e pouco, quase, apenas, só, somente. Distribui-se em escalas opostas, isto é, um deles funciona numa escala orientada para a afirmação total e outro numa escala orientada para a negação total. Então, a síntese, né, nós vamos terminar agora, né, que fala também das conjunções aditivas, que elas são importantes para fazer esse elo entre as palavras, né, entre as orações, certo? Que no caso aqui é e, também, ainda, em e não, certo? Não só, mas também, tanto, aí com, tanto, aí tem os pontos como, além disso, além de, a partir de. Então, esses são argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa, isto é, somam argumentos a favor de uma mesma conclusão. Porque é o seguinte, nós temos alguns dessas conjunções que eu coloquei aqui, elas podem ser aditivas ou conclusivas. Elas podem também ser, no caso, adversativas. Um i não vai ser, mas, por exemplo, nós temos outros exemplos que você vai encontrar lá e você, mas isso aqui não fazia parte da conjunção aditiva, e ele está com outro sentido, porque vai depender do contexto para ele ter aquele sentido. Então, eu tenho que conhecer e tenho que compreender o texto para saber o valor daquela conjunção naquele texto, certo? Bem, como a gente está falando de editorial, né, eu já falei dos articuladores, né, que fazem parte do texto para ficar o texto bonito, né? Ele tem que ter, como nós gostamos de usar, pulseira, colares, brincos. Então, esses acessórios, né, essa parte das conjunções e dos advérbios, eles são essenciais para ficar um texto mais apresentável, certo? Então, existe editorial de revista, né, como eu falei a vocês, né? Existem vários, vai depender da revista que esse editorial se encontra. Se for uma revista de moda, né, ela vai ter um editorial diferente da Veja. É completamente diferente, porque ela vai seguir passos. E o da Veja não. O da Veja, por exemplo, que eu já li vários, ele vai sempre se basear na capa da revista. Ele vai dar sua opinião sobre aquela capa. Às vezes a gente acha que aquela capa está ali só por estar. Não. Ela tem um porquê de estar ali. É interessante, porque quando você vai ler o editorial, certo? E muitas vezes esse editorial, ele também pode vir em alguns locais como carta ao leitor, não carta de leitor, porque ao leitor, não é? Quer dizer que é para o leitor. Quando diz carta de leitor, olha mesmo como é interessante, né? O uso da preposição. Quando eu falo de leitor, é porque é onde o leitor vai colocar a sua carta. Então, quando eu falo assim, carta ao leitor, certo? Então, ele também é um editorial. Aqui eu coloquei um editorial onde fala sobre o turismo sustentável. Ele vai ficar aqui, né? Vai ficar exposto, vocês vão ter um momento de ler esse editorial, onde ele fala o quanto é importante esse turismo sustentável. E se você for analisar, nós temos aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E também o uso dos conectivos, certo? Então, é muito importante para que você tenha esse conhecimento, você tem que ler bastante, você tem que estar sempre lendo. Nós temos outro aqui, né, que foi em relação também dava continuidade àquele anterior. Aqui nós temos outro editorial que fala de hospitais de campanha, veja que já foi outro, aqui já foi de um jornal, não foi de uma revista, certo? Geralmente, os jornais, eles não trazem muitas gravuras, eles trazem já o texto na íntegra, sem nenhuma foto, gravura. Então, aqui nós temos, né, hospitais de campanha falando sobre esse caso aí do Covid, né, que nós
Nós estamos passando ainda não terminamos, mas se Deus quiser, nós vamos passar por ele, todos com saúde. Então é importante depois, logo após, se você for ver aqui a estrutura, você vai identificando os, os conectores, né? As funções de cada um dentro dele. Então nós temos aqui como podemos caracterizar o editorial. Aí nós temos aqui o contexto de produção e circulação. O editorial é produzido no contexto jornalístico, midiático, refletindo o posicionamento de comunicação ao qual está ligado, como nós já falamos, né, onde geralmente ele circula em revistas, em sites, em jornais, né, também em telejornais. Nós também sabemos que a autoria dele, né, não há um autor individual que assina o texto. Quando isso acontece, quem assina é o editor-chefe da revista, é a pessoa que geralmente é responsável pela escrita do texto, porém emite a opinião do jornal, como eu falei anteriormente, aqui é uma retomada do que eu já dei, do site no qual foi publicado. Portanto, expressa uma opinião coletiva, alinhada à ideologia que o veículo de comunicação defende. Então, é interessante porque o editorial, ele faz o encontro, né, da opinião com o fato. Ele é um texto de opinião, certo? A gente sabe que muitas vezes, sim, ele é subjetivo, mas não é aquele subjetivo que você vai dizer eu acho, não. É em terceira pessoa que ele é escrito, tá? A língua, que, aliás, a forma de escrever numa língua padrão, porque já é dele, é do próprio editorial, já é essa organização. Então, aqui nós temos, falando, já falei, é um texto geralmente composto de 3 partes, introdução, nós já vimos isso aqui, apresenta na introdução a tese, que é a ideia, a opinião sobre aquela tese, né, defendida, alguém vai defender aquela ideia. Aí no desenvolvimento, o que é que apresenta? Os argumentos que sustentam a opinião, né, defendida ali, expressa na introdução. Então, sempre a gente vai começar com a ideia, né, com a tese, e no desenvolvimento, né, a gente vai sustentar essa opinião que eu comecei no primeiro, aliás, na introdução. A temática abordada em um editorial é atual, como eu falei, ela tem que ser, ela não pode ser do ano passado, mas ela pode até ficar um pouco velhinha, pode até passar um mês, mas quanto mais atual, mais ela é chamativa, certo? Portanto, possivelmente esteja sendo discutido naquele momento de produção, exigindo um posicionamento do veículo de comunicação. Nós temos aí, né, muitos assuntos sobre a pandemia, certo? A segunda onda, né, como todos falam, né? Então, isso aí, algumas, vamos dizer assim, algum meio de comunicação pode falar, eles falam muito sobre isso, tá? Falando muito sobre sobre da Europa, né? E com certeza algum jornal ou alguma revista vai fazer um editorial sobre esse assunto. Quando ele achar que esse assunto realmente é relevante, ele vai fazer um editorial sobre isso, certo? Depois nós temos assim, o fechamento, que é a conclusão que se dá à discussão feita ao longo do texto. É interessante que muitas vezes, como ele pode ou não ser assinado, quando vai ser escrito ou falado, já se coloca o nome da empresa que está publicando aquilo ali. A temática abordada no editorial é atual, portanto, possível esteja sendo discutido naquele momento de produção, eu já falei. Na maioria das vezes são questões polêmicas sobre a qual o jornal, a revista precisa se posicionar para que seu público conheça sua opinião a respeito da questão. O propósito comunicativo do editorial é apresentar e defender uma opinião acerca de um tema, de modo a conseguir a adesão de seu público à ideia defendida. Ele vai sempre querer, não é? O objetivo dele é fazer com que o que ele falou, não é,
seja aceito pela sociedade. Ele vai tentar, como é que diz assim? Ele vai tentar com que o seu público acredite, né, que eles tenham credibilidade no que está sendo colocado naquele editorial. Propósito comunicativo, já falei. É o público leitor. Geralmente o editorial é destinado ao leitor de jornal, de revista, no qual circula, né? Então, ele tem um público já alvo, ele já sabe para quem ele vai escrever. Certo? Lógico que pode também estar aberto, como a revista é colocada à venda, todo mundo pode comprar e qualquer pessoa pode ler, mas ele já tem um público-alvo, certo? Online também, hoje todo mundo tem acesso. E quando é o jornal, ele também tem o seu público-alvo. Aqui são as referências, né, que nós fizemos a nossa pesquisa, certo? E obrigada. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você.